Pessoal, nós vamos agora começar o nosso primeiro grande curso completo aqui desse canal, sempre voltado para aquela preparação mais integral possível e inaugurando esse ano de 2024 com uma das matérias que vai ser muito chave, principalmente nos concursos que estão por vir, que diz respeito à disciplina de Direitos Humanos. É uma disciplina extremamente relevante, sobretudo para aqueles que estão direcionados à magistratura e aqueles que eventualmente estão ao Ministério Público, né, que muito provavelmente também contarão com esse exame preliminar, esse concurso para se fazer o concurso, né, aquilo que se convencionou chamar de Exame Nacional da Magistratura. A disciplina de Direitos Humanos, ela será uma disciplina chave. Ela vem agora com o mesmo peso e vem agora com uma autonomia, não é? Juntamente com as outras disciplinas, ganhando aí uma equiparação muito concreta. Então a gente vai, nas próximas 8 aulas, nós vamos fazer um curso completo de Direitos Humanos para o ENAM, para o Exame Nacional da Magistratura, onde a gente vai procurar contemplar aquilo que é mais relevante, aquilo que está presente em quase todos os editais. Como a gente ainda não tem um edital do ENAM, do Exame Nacional da Magistratura, a gente vai pegar aquilo que mais aparece. Então, eu preparei para vocês, e está aí na descrição do vídeo, um esquema de como serão essas nossas aulas. Nós teremos 8 aulas de Direitos Humanos, uma primeira aula onde a gente vai tratar da introdução, né, falando do conceito, aquele conteúdo bem básico, muita gente já domina, mas só para a gente salientar e revisar aqui alguns pontos. O histórico, as características, os princípios, tudo isso numa primeira aula que é esta de agora. Numa segunda aula a gente vai tratar de interpretação da norma de direitos humanos, né? E falar também de um tema chamado controle de convencionalidade. Tudo isso na aula 2. Na aula 3, a gente trata do sistema global, a gente entra aí nessa composição da ONU, né, dos principais tratados, na Declaração Universal de Direitos Humanos. Na aula 4, a gente pega então o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Na aula de número 5, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Na aula 6, a gente trata de oferecer um panorama acerca do sistema interamericano, esse que seria o mais importante, né, para a gente prestar atenção, sobretudo na Convenção Americana de Direitos Humanos, o chamado Pacto de San José. Na aula 7, eu vou preparar uma aula 7 só para a gente tratar das condenações do Brasil na Corte Interamericana. Vamos falar só sobre isso. E na aula 8, a gente encerra tratando do chamado incidente de deslocamento de competência, que tem julgado recentíssimo do STF sobre o tema, e vamos também tratar dos históricos desses IDCs, né? Quais já foram julgados procedentes, quais já foram julgados improcedentes pelo STJ. Vamos embora. Na nossa primeira aula, como eu disse a vocês, uma introdução, um panorama acerca do que vem a ser direitos humanos. Gente, direitos humanos, quando a gente fala, a primeira coisa que vocês devem pontuar, seja numa prova escrita, numa prova oral, né, o que vocês devem se atentar é que a palavra direitos humanos, a expressão, melhor dizendo, direitos humanos, ela não se confunde com outras que aparentam ser sinônimas. Então, quando a gente fala de direitos humanos, eu estou falando de direitos essenciais para todo e qualquer ser humano, independentemente da sua nacionalidade, religião, sexo, gênero, opção sexual, todos, né? Por quê? E por que essa ideia de universalidade? Porque todos os seres humanos comungam de uma dignidade, né? Então, como essa comunidade humana ela está em comum pela sua dignidade, que é única, que é um valor fonte desses direitos humanos, então nós vamos ter essa figura protegida, portanto,
em nível internacional, né? Então, a gente tem essa presença aí da proteção internacional para o conceito de direitos humanos e dessa proteção, portanto, universal. Ou seja, é internacional porque é universal. É uma proteção internacional porque todos os seres humanos comungam desta dignidade que lhe é inerente. Tá? Quando esses direitos humanos, protegidos, portanto, tá? No direito internacional, quando a gente tem essa expressão, ela não se confunde com direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são aqueles direitos que podem ser humanos, que podem estar protegidos no plano internacional, mas que são positivados, são trazidos ao ordenamento interno, são expressamente consignados no nosso ordenamento jurídico interno de cada nação soberana. Então, quando o Estado positiva, né, ou seja, chama para si a obrigação de proteger também na ordem internacional determinados direitos, a gente diz que para aquele Estado, aqueles são os chamados direitos internacionais. Ô Léo, esses direitos fundamentais, tá? Direitos fundamentais, corrigindo. Esses direitos fundamentais, eles necessariamente estão previstos na Constituição, ou seja, eles têm que ser trazidos ali naquele rol do artigo 5º para eu falar? Não necessariamente, certo? Eu posso ter direitos fundamentais previstos em outros diplomas normativos, incluindo os próprios tratados internacionais sobre direitos humanos que são incorporados, seja sob o rito das emendas, seja aqueles que são incorporados sem seguir aquele rito, né, específico, especial para as emendas constitucionais, mas que são incorporados aqui com status supralegal. Então eles também trazem, uma vez positivados, listados no nosso ordenamento, eles constituem, configuram direitos fundamentais. E quando a gente fala de direitos do homem, né? Então, direitos do homem são aquelas expressões que decorrem do chamado direito natural. Né? São direitos que não estão escritos, não positivados, seja na ordem internacional, como são os direitos humanos, seja na ordem interna. Né? Então, são direitos que a gente diz do homem, são direitos naturais independentes, a priori, né? A priorísticos, porque independem de uma ordem jurídica consolidada. Tá certo? Então, cuidado nessas expressões, porque nós não podemos confundir. Já adiantei, e a nossa doutrina, quando trata do fundamento, importante isso, tá? Fundamento dos direitos humanos. Já adiantei. O fundamento dos direitos humanos, por que é que eu preciso ter uma categoria chamada de direitos humanos alçada ao patamar internacional? Primeiro, um dos fundamentos dos direitos humanos, eu quero que vocês anotem, é a dignidade que é intrínseca a todo ser humano. É o valor fonte dos direitos humanos. Um segundo fundamento, que também é trazido aí pela nossa doutrina, diz respeito à autonomia da pessoa. Ou seja, eu preciso ter direitos humanos porque cada pessoa é senhor de si. Então eu preciso garantir esta liberdade, essa gerência da vida pessoal como lhe prouver. Eu preciso, portanto, proteger esta autonomia. Portanto, eu tenho essa necessidade de direitos humanos. O fundamento de direitos humanos é isso. É a razão, né, de se existir a proteção a essa categoria de direitos. Por que existir direitos humanos? E um terceiro fundamento, junto, primeiro, com a dignidade, segundo, com a autonomia da pessoa, um terceiro fundamento, anote no seu material, diz respeito à inviolabilidade da pessoa humana. Ou seja, a não ingerência indevida do Estado na gerência de vida. Né? Então, além da liberdade, além da autonomia, ela também precisa ter garantias de sua inviolabilidade. Tá? Sobre o tema, minha gente, anote também no seu material, porque as nossas provas a partir de agora serão cada vez mais profundas nesse tema. Afinal de contas, cada vez mais a gente está tendo uma quantidade maior de teorias nesse sentido.
Então a gente fala um pouquinho, explica um pouquinho aqui, que nós temos na realidade 3 teorias a respeito do tema. A respeito do tema fundamentos dos direitos humanos. Então a primeira teoria seria uma teoria justnaturalista. Né? Uma segunda, teoria positivista. E, por fim, uma terceira linha, que vem lá de Perelman, que é uma teoria moralista. Vamos à primeira. Teoria justnaturalista. Os direitos se fundamentam, ou se fundamentariam, numa ordem jurídica superior, numa ordem jurídica universal, né? Imutável, inderrogável. Não seriam, portanto, uma criação, uma concessão estatal. Na teoria positivista, ao revés, eles devem ser inscritos na ordem jurídica posta, devem estar expressamente ali consagrados. E na teoria moralista, que seria essa terceira linha, os direitos humanos estariam fundamentados na experiência e na consciência moral de um povo. Ou seja, por este povo ser dotado desta experiência e desta consciência, 2 palavrinhas importantes, ou seja, aquele povo, aquele grupo social, ciente e consciente da necessidade de proteção de determinados valores, atraem para si a obrigação de exigir o implemento e o cumprimento de determinados direitos que, pela sua essência e pelo seu nível universal e internacional, nós chamamos de humanos. Tá? Lembrar também que, embora a gente tenha uma divisão em gerações, ou como prefere a professora Flávia Piovesan, dimensões de direitos humanos, que nós entraremos ainda hoje nesta área, importante entender que o conteúdo deles é indivisível. Ou seja, os direitos humanos não se quebram, não se sucedem uns aos outros. Eles formam um núcleo só. Né? E essa ideia de conteúdo indivisível vem fazer um contraponto à chamada teoria geracional dos direitos humanos, que a gente já passa a entrar neste tópico. Né? Então eu peço para vocês que puxem uma linha, quem estiver anotando, teoria geracional dos direitos humanos. O que é que seria isso? Teoria geracional dos direitos humanos, gente, sem muita... aqui não tem espaço, aqui a gente não vai discutir o sexo dos anjos, mas a teoria geracional basicamente diz respeito àquela ideia de que os direitos humanos eles foram surgindo em determinadas gerações. Então, para esta corrente, existia uma primeira geração de direitos humanos em que aqueles direitos seriam os direitos civis e políticos, ou seja, aqueles direitos que estavam calcados na necessidade de abstenção do Estado. Então, o Estado precisaria se abster, não fazer, non facere estatal. Né? Então, seria o caso, por exemplo, do direito à propriedade, do direito à própria liberdade, à segurança jurídica, um não fazer estatal. Depois, à medida em que a civilização humana avança, começa a perceber que para proteger os seus direitos humanos não bastaria apenas uma omissão do Estado, uma abstenção estatal, mas seria necessário também, em determinados momentos, intervenções do Estado, sobretudo no que toca à relação do homem para com o homem, do homem num grupo social. Então, para evitar essas desigualdades, seria necessária a intervenção do Estado como esse árbitro que tomaria determinadas medidas para implementar a chamada igualdade e isonomia material. Então viriam aí os direitos de segunda geração, direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais, que inegavelmente, manifestamente, exigem um fazer do Estado. Né? Condutas positivas, comissões estatais. E numa terceira linha, uma terceira geração, estariam os direitos de fraternidade. Ou seja, seria um meio termo. A fraternidade é isso, é aquela linha do meio. Ou seja, eu estou num momento em que, em determinado ponto, eu preciso de uma ação estatal, mas eu também preciso
de um não fazer estatal. Então, para eu, enquanto indivíduo, ciente dessa situação, me coloco neste caminho do meio para ser fraterno. Ora, intervindo, ora o Estado intervindo, ora o Estado se abstendo. E, ciente desta realidade, eu, enquanto indivíduo, também, no exercício dos meus direitos, preciso entender que há um limite para o exercício desse meu direito, de modo que eu não possa ingressar indevidamente na seara do outro, mas eu também, em determinados momentos, tenho que agir para proteger o meu semelhante. Então seriam esses direitos de terceira dimensão, de fraternidade, direitos agora transindividuais que não pertencem a uma única pessoa, mas que pertencem a uma coletividade indeterminada ou indeterminável, não é? Mas essa ideia de geração, como se fosse uma evolução, uma linha do tempo, ela excede um pouco, e sobretudo no patamar dos direitos humanos, a gente lembra que os primeiros que surgiram, na verdade, foram os direitos de segunda geração, sobretudo através da Convenção da OIT. Né? A Organização Internacional do Trabalho, através dos seus tratados, positiva pela primeira vez na ordem internacional direitos humanos de segunda geração. Direitos sociais, econômicos, do trabalho. Né? Então é importante a gente ter em mente isso daí. As fontes dos direitos humanos, elas podem advir dos próprios tratados e convenções, porque estão ali positivados, mas é muito importante a gente ter em mente a figura do costume internacional, que embora não seja uma fonte convencional, é uma fonte estatutária, prevista lá no Estatuto da Corte Internacional de Justiça e, portanto, apta a prover direitos humanos. Mas nessa introdução, nessa primeira aula, minha gente, a gente já consegue imaginar as características dos direitos humanos. Então, primeira característica, anote, a característica da historicidade. Que bacana. Ou seja, eles desenvolvem-se a partir dos fatos históricos. Então, a partir do momento que o ser humano percebe que o Estado precisa se abster para que ele tenha acesso a determinados direitos, o indivíduo tenha, então nós temos os direitos de primeira geração. À medida que os fatos acontecem, começam os grupos sociais entre si a haver discrepância, a haver divergência, então, portanto, a partir de agora, eu preciso chamar o Estado que tem o monopólio da força para garantir o respeito a direitos mínimos. É uma segunda geração. Então veja a historicidade, essa é a característica. Né? Os direitos humanos, eles não são estáticos, eles não são fixos, né? Eles não estão desenvolvidos a partir... Eles estão em constante progressão e desenvolvimento, formando um verdadeiro catálogo aberto. Uma outra ideia, a universalidade, outra característica, a universalidade. Então, historicidade e universalidade, que nós já falamos à exaustão, né? Todos nós somos seres humanos, todos nós temos uma dignidade intrínseca e, portanto, independentemente de raça, de gênero, de idade, de condição social, nós precisamos olhar para o ser humano enquanto tal, a universalidade. Característica da essencialidade ou da inerência, também chamado pela doutrina, é a nossa terceira característica. Ou seja, os direitos humanos pertencem à essência de cada indivíduo e não podem ser sobrestados, ignorados, suspensos pelos estados, por organizações ou por outros particulares. Ou seja, não são concessões, o Estado não está fazendo um favor a você em reconhecer determinados direitos humanos. Né? E eu nem preciso preencher um requisito, olha, você vai ter que fazer uma inscrição aqui no governo para ter acesso. Não, essencialidade. Só pela a minha condição humana basta para que eu titularize direitos humanos. Irrenunciáveis, claro, como todos os direitos fundamentais, né? Não há uma irrenunciabilidade de per si ao próprio direito, mas, claro, lembrando que pode haver, é possível, renúncia pontual ao exercício de determinados direitos, inalienáveis, seja gratuito ou onerosamente, e não consigo transferir um direito, não, eu vou abrir mão do meu direito à propriedade para que uma outra... Não, você tem direito à propriedade independente.
é inalienável. Ligado à característica também da historicidade, a inexauribilidade, ou seja, inesgotabilidade dos direitos humanos. Eles estão sempre em progressão, um catálogo aberto. Então hoje nós já falamos em um direito fundamental à felicidade. Algumas decisões do STJ já nesse sentido. Nós falamos, agora estamos na pauta do direito à verdade da informação. Um direito fundamental que foi recém-positivado na nossa Constituição, né? O direito à proteção dos dados pessoais. Né? Então veja, a característica da inexauribilidade desses direitos. A vedação ao retrocesso, o chamado efeito cliquet, que a gente pode trabalhar melhor na ideia de poder constituinte. Imprescritibilidade, ele não se esgota enquanto tal, enquanto valor, substância, né? E uma característica muito importante é que esses direitos humanos são informados pelo princípio pro homine, princípio da norma mais favorável. Ô Léo, existe aí alguma previsão expressa acerca do princípio da primazia da norma mais favorável? Sim, nós temos no artigo 5º do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, então, esta proteção a nível global, e nós temos o artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos, do Pacto de San José. Então fica essa dica para que vocês procedam à leitura desses dois dispositivos. Artigo 5º do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos, onde vocês vão observar ali que sempre se observará, sempre será dada primazia à norma de direitos humanos mais favorável ao indivíduo. Não se admitindo limitação, restrição por outras leis, por lei interna, não. É sempre voltada à primazia da norma mais favorável para que essa proteção seja a mais ampla e efetiva possível. A gente termina essa nossa primeira aula e a gente se encontra na nossa segunda aula para a gente tratar acerca da interpretação das normas de direitos humanos e falar sobre controle de convencionalidade, que é um tema extremamente relevante para a disciplina. Obrigado.